Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante e cheia de reviravoltas pelo mundo do turismo. Hoje vamos desvendar os segredos ocultos por trás do baque que afetaram as empresas do setor na pandemia e como elas conseguiram sobreviver a esse caos. Abra os olhos, porque o que você está prestes a descobrir vai te deixar vidrado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro MCA Documentários. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre viagens e turismo. Você sabia que as empresas de turismo enfrentam um verdadeiro desafio de montanha-russa ao longo do ano? É um verdadeiro jogo de altos e baixos, onde as receitas podem disparar durante a alta temporada, mas despencar drasticamente quando o clima esfria. E essas flutuações sazonais podem levar empresas inteiras ao limite. Agora, imagine como foi essa situação na pandemia. Nunca antes na história da aviação comercial e no turismo enfrentamos um desafio tão avassalador. A pandemia global abalou as estruturas das companhias aéreas e das agências de viagem, deixando um rastro de impactos financeiros e operacionais no caminho de maneira estarrecedora, principalmente para aqueles que trabalham na linha de frente. Agora vamos explorar como essa crise sem precedentes afetou as empresas aéreas em todo o mundo. Com as restrições de viagem e as medidas de confinamento impostas durante a pandemia, os passageiros praticamente desapareceram dos céus. A pandemia representou uma ameaça existencial para a indústria da aviação. As receitas desapareceram da noite para o dia, enquanto o setor lutava para lidar com os altos custos fixos de operação e manutenção de frota ao mesmo tempo em que as empresas aéreas fizeram de tudo para evitar a falência. De acordo com a CNN, em 2020, a Azul tinha 78% de seus funcionários em licença não remunerada. A Latam chegou a ser obrigada a demitir mais de 2.000 tripulantes. O número equivale a 38% do total. Isso porque em junho do primeiro ano da pandemia a demanda de voos domésticos teve uma queda de 85% em comparação com o mesmo mês em 2019. Já em 2022, o querosene de aviação aumentou em 118% em comparação com 2019 e hoje representa mais da metade dos custos das empresas aéreas. Ou seja, com a queda na demanda, as companhias aéreas tiveram que tomar medidas drásticas para reduzir custos, incluindo demissões em massa, licenças não remuneradas e reduções salariais, devolução de aeronaves e entre outras iniciativas. E obviamente, milhares de pessoas perderam seus empregos, e para piorar a situação, também causou um impacto significativo em toda a cadeia de valor da aviação. Por exemplo, impactou fabricantes de aeronaves porque as encomendas foram por água abaixo, afetou os fornecedores de serviços aeroportuários que ficaram parados com baixo fluxo, as agências de viagem também sofreram as consequências gerando uma queda enorme no faturamento, ou seja, a Covid criou uma crise sistêmica na indústria. Foi algo surreal, banal. Simplesmente uma loucura. Mas aqui está o segredo. Essas flutuações e esses impactos produzidos pelo Covid não são apenas problemas, são oportunidades ocultas. Veja, na minha opinião, isso abre as portas para a inovação e a criatividade. Que nada, rapaz. Veja o prejuízo que isso acarretou, é algo que não tem critério e nem precedente. Mas veja que empresas de turismo inteligentes sabem que há um mundo além dos problemas e que conseguem ter uma flexibilidade alinhada à inovação. Elas mergulham em mercados alternativos, sabe? Elas descobrem nichos pouco explorados e abraçam a diversidade para garantir uma fonte constante de receitas. A exemplo da Hopper, que é a agência de viagens online dos Estados Unidos que passou a oferecer produtos, como por exemplo oferecendo congelamento de preço para proteger clientes contra aumentos das tarifas, até um valor especificado, para um voo por um período de tempo definido. Sabe? Eles criaram a possibilidade do cliente o poder de cancelar instantaneamente seu voo por qualquer motivo até o horário da partida programada e receber pelo menos 80% do valor da passagem de volta, pagando apenas por um valor a mais. E esse modelo de negócio representa hoje cerca de 70% da receita obtidas com voos.
É dessa forma que a Hopper conseguiu aumentar o tamanho do seu faturamento em 4 vezes em plena pandemia, de acordo com o relatório da Skift publicado em maio de 2023. Pois é, mas o que infelizmente está distante de muitas empresas do setor que pelo fato de serem grandes e terem uma estrutura pesada não conseguem fazer esses movimentos assim de uma hora para outra. Mas também é muito importante destacar que a colaboração é a chave para o sucesso. Quando empresas se unem, o poder multiplicado se torna imparável. Elas criam pacotes exclusivos, oferecem descontos irresistíveis e promovem destinos alternativos durante a baixa temporada. E isso gera uma sinergia no setor, impulsionando a estabilidade e a sustentabilidade financeira do turismo. Sim, com certeza. Agora, no primeiro semestre de 2023, a Latam começou a vender em seu próprio site reservas de hotéis em parceria com a Booking.com e pacotes de viagens em parceria com a Decolar, e não para por aí. Com a tecnologia ao nosso lado, as empresas de turismo podem romper barreiras e alcançar novos patamares de sucesso desenvolvendo campanhas de marketing digital sob medida, tomada de decisão baseada em dados, a presença online otimizada e promoções segmentadas e outras coisas que se tornaram as armas secretas para atrair viajantes durante todo o ano. É a era digital transformando a indústria do turismo. A pandemia global trouxe desafios financeiros sem precedentes para as companhias aéreas. Mas como estão as finanças dessas empresas agora? Vamos explorar as medidas que foram tomadas para restabelecer a estabilidade econômica e garantir um futuro sustentável. De acordo com a Bloomberg Media, a Latam entrou em recuperação judicial e conseguiu postergar suas dívidas. Foi uma batalha árdua para recuperar a saúde financeira durante a pandemia. Já a situação da Gol, que possui uma dívida total de 26 bilhões de reais, anunciou recentemente um aporte de $1 bilhão para tentar aliviar sua situação. Mas essa medida não foi suficiente para impulsionar o valor das ações da companhia. Alguns analistas destacam a falta de informações detalhadas sobre essa transação e uma dificuldade em se comunicar com a diretoria de relações com investidores da empresa. Eles estão realizando uma troca de títulos de dívida que venciam entre 2024 e 2026 por papéis que vencem em 2028. No entanto, essa troca implica no pagamento de juros mais altos. Os novos títulos têm taxas de até 18%. O grupo CVC também realizou algo parecido, fez um reperfilamento da dívida que adquiriu antes da pandemia ao realizar a compra de marcas argentinas. A dívida que se seria paga em 2023 foi adiada para 2027. Na Gol, essa transação complexa visa alterar o perfil da dívida da empresa e aumentar seu capital de giro. Parte do investimento será realizado em dinheiro, com acionistas do grupo Abra injetando $175 milhões na Gol, enquanto alguns detentores de títulos contribuirão com mais $243 milhões. Além disso, a Abra comprará títulos emitidos pela Gol com valor nominal de $680 milhões, os quais serão posteriormente cancelados. Vale salientar que a Abra foi criada no final de 2022 e passou a ser o grupo controlador da Gol e da colombiana Avianca. Essa transação anunciada pela Gol é uma forma da Abra ajudar a empresa a rolar sua dívida, mas alguns investidores estão insatisfeitos com a estrutura da transação, que beneficia os acionistas e detentores de títulos que estão fazendo o aporte de recursos. Enquanto isso, a Azul, que no início do ano estava com uma dívida total de R$22 bilhões, passou por negociações para resolver seus débitos. A empresa enfrenta o desafio de pagar cerca de R$3,8 bilhões a arrendadores de aviões e R$700 milhões a bancos em 2023. A renegociação envolve não apenas o pagamento do aluguel das aeronaves deste ano, mas também dos próximos, com o objetivo de reduzir o valor anual do arrendamento. Depois de meses de negociação, a reestruturação da Azul ganhou novos capítulos. Em maio de 2023, junto com o resultado do primeiro trimestre, a companhia apresentou os números do acordo com 95% de seus arrendadores e fornecedores, afastando de vez o risco de recuperação judicial. As empresas fizeram de tudo para reduzir despesas operacionais, renegociar contratos, usaram linhas de crédito e contaram com o apoio de governos e acionistas para garantir a sobrevivência. Foi um processo desafiador. Os resultados do primeiro trimestre de 2023 mostram a Azul com uma receita de R$4,4 bilhões e um prejuízo líquido de R$736 milhões.
Já a Latam fechou o primeiro trimestre do ano com uma receita de 2,27 bilhões de dólares, o que vale aproximadamente 11 bilhões de reais, e com um lucro de mais de 120 milhões de dólares, aproximadamente 500 milhões de reais. A Gol fechou o trimestre com uma receita de quase 5 bilhões de reais e um lucro de 619 milhões de reais. O setor iniciou o mês de junho de 2023 otimista com as ações da CVC, Gol e Azul crescendo e com aumento no tráfego e ocupação. Sensacional! Acho isso muito importante porque demonstra que as companhias aéreas estão se adaptando. Elas estão explorando novos modelos de negócios, como parcerias estratégicas como fez a Latam com as agências de viagens. Estão criando estratégias de baixo custo e tentando vender mais. Acho que por mais que as companhias aéreas ainda estejam se recuperando e o setor está em plena retomada, a indústria precisa permanecer vigilante e encontrar um equilíbrio entre a recuperação financeira e a sustentabilidade operacional. Mas enfim, é isso. E você aí que está assistindo, me diga o que você achou sobre esse processo de superação. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários qual é a sua percepção sobre a retomada das viagens. Nos vemos no nosso próximo episódio de MCA Documentários. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal.